Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos então passar para a palavra de Deus. Agradecemos ao conjunto e nessa semana nós vamos ministrar sermos um povo que tenha a mente de Cristo. Então o texto que nós vamos ler, você pode então abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, é onde nós vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Então vamos fazer esta leitura. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fosse ensinados, como está a verdade em Jesus. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós estamos iniciando mais uma ministração, tendo a mente de Cristo em nós. Meu Deus amado, que Teu Espírito venha nos ajudar, nos fortificar, nos ajudar a agir como o Senhor determina, conforme a Tua palavra, porque Tu tens compromisso com a Tua palavra, Senhor. E nós não podemos nos esquivar da verdade, temos que cumprir o que Tu ordena, que Tu determina, Senhor, e que venhamos a agir como Cristo agiu, porque Ele agiu cumprindo as determinações da palavra de Deus. Senhor amado, a Tua palavra nos dá garantia de vivermos enquadrados na Tua palavra, sermos abençoados. Mas se nós não vivermos como a palavra de Deus manda, é derrota, é fracasso, é pessimismo, é maldades e é condenação. Meu Jesus eterno, abençoa mais esta reunião, a todos os presentes, a todos, ó Pai, que estão com todo o intuito e fé de fazer esta ministração, tendo a mente de Cristo em nós. Abençoa todos com graça, com a unção, com a força do Teu Espírito, com a luz do Teu Espírito. Meu Jesus, operai ricamente, poderosamente, abundantemente sobre toda a Tua igreja, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis assentar e as palmas bem forte para louvar ao santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós estamos hoje ministrando, e em algumas ministrações nessa semana, como ter a mente de Cristo em nós, ou seja, como agir como Cristo agiria. Então veja que todo aquele que tem Jesus tem o Espírito Santo para nos ajudar a agir como Cristo agiria. Mas por que muitos, sendo cristãos, têm Jesus, não conseguem agir como Cristo agia, mesmo sendo cristão? E então muitos ficam religiosos, fala que crê, fala que tem uma igreja, mas não muda o caráter, não muda o procedimento. E a Bíblia então mostra, e Paulo escrevendo, que nós não podemos andar
como o mundo na vaidade do seu pensamento, mas sermos um povo que tem a mente de Cristo. Não podemos ser entenebrecidos no entendimento, mas buscar agir como o Senhor agiria. Por quê? Porque senão haverá fracasso com toda certeza. Mas por que então muitos têm dificuldade de desenvolver a vida espiritual? Então existem alguns fatores que dependem da nossa posição, porque do contrário não vai ocorrer nada. O Espírito Santo ele quer corroborar. O que é corroborar? Ajudar. É o exemplo de uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Então o pai, a mãe compra uma bicicletinha para o seu filho. Então o que ocorre? Tem aquela bicicletinha, atrás tem duas rodinhas. Então o pai, a mãe ou alguém que está ajudando a criança a andar de bicicleta fica ali perto, ajudando, empurra, encoraja. Mas a pessoa que quer andar de bicicleta tem que tocar os pedal, arriscar, aprender o equilíbrio. Então o Espírito Santo faz desta forma. O Espírito Santo quer corroborar em nos ajudar a andar como Cristo agiria. Mas veja bem, se a criança ficar amedrontada, apavorada, se ela não tiver desejo de andar de bicicleta, ela nunca vai andar, nunca vai aprender e não vai desenvolver equilíbrio. Porque o equilíbrio, quando anda de bicicleta, é aprender a controlar o centro de gravidade do corpo. Então, quando você está andando de bicicleta, o que ocorre? O seu cérebro começa a levar informações para o seu corpo para o centro de gravidade ficar perto do estômago. Aí concentra o peso ali e a pessoa aprende a se equilibrar. Mas alguém tem que ensinar, empurrar, cuidar, porque de uma hora para outra cai, depois tira as rodinhas e a criança dá umas pedaladas, anda, mas derrapa, cai, mas alguém está ali sempre ajudando. Então é um exemplo claro de como que o Espírito Santo quer nos ajudar a ter a mente de Cristo. Então nós não podemos nos conformar com o mundo, entenebrecidos como o mundo age, porque senão haverá condenação. Temos que agir na mente de Cristo. Então veja que existem vários fatores que nós é que temos que ter para o Espírito Santo nos ajudar. Volte o exemplo de andar de bicicleta como está aprendendo. A criança tem que ter desejo, a criança tem que ter a bicicleta, a criança não pode ter receio se cair e machucar, a criança tem que obedecer a ordem que está dando para ela aprender até conseguir o equilíbrio. Então traga para a vida espiritual. Se você, por exemplo, quer ter a mente de Cristo, o Espírito Santo quer ajudar. O Espírito de Deus está pronto para corroborar. Então sinônimo de corroborar é isto. Não confunda corroborar com colaborar. Colaborar é uma ajuda esporádica, que a pessoa dá sem compromisso. Por exemplo, alguém bate na sua casa e pede uma colaboração. Você dá sem um compromisso. Aliás, o cristão tem que ajudar, mas visando a salvação da pessoa. Se você colaborar com alguém, mas não evangelizou, não terá fruto nenhum. Agora, corroborar é ajudar com compromisso, até a pessoa aprender algo. Isso que quer dizer corroborar. Então o Espírito Santo ele veio para corroborar no nosso espírito com a função de agirmos como Cristo agiria. Mas depende também de alguns nossos procedimentos. Voltando ao exemplo de andar de bicicleta. Uma criança, uma pessoa que quer aprender, ele tem que ter esses parâmetros. Desejo, vontade, tem que obedecer, mesmo que caia, não perde o desejo de ir aprendendo. Então a vida espiritual tem sentidos parecidos. Por exemplo, se você abrir lá em Mateus 6, 33, declara uma passagem que o próprio Jesus falou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro fundamento que você tem que saber é este: se você tiver fundamento impróprio, nem o Espírito Santo vai conseguir corroborar com você. É igual uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Então você dá a bicicletinha para a criança,
aí ela não quer obedecer, ela tem medo, ou tira as rodinhas, depois ela cai e nunca mais quer andar, porque pega trauma. Assim é o cristão. O Espírito Santo quer ajudar, mas nós temos que ter esse princípio. Nós temos que passar a ter uma motivação certa e não motivação errada. O que é a motivação? Você tem que passar a se motivar em buscar primeiro as coisas de Deus. Senão nunca você vai desenvolver a mente de Cristo. Então qual que é a sua motivação todo dia? Passear, viajar, ir para o cinema, namorar, noivar, casar. São coisas até listas ilegais muitas vezes. Algumas nem são. Mas a motivação nossa tem que ser, primeiramente, buscar o reino de Deus, sua justiça. Então esta é a nossa motivação diária. Se você então falar, não, eu quero mesmo a mente de Cristo em mim, então você tem que se motivar. Motivar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é disposição para orar. O que é a justiça? Batizar, ofertar, dizimar, ajudar a obra de Deus. A justiça de Deus é isto, é ajudar, é largar o pecado, é ter prazer de envolver na obra de Deus. Isto é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então todo cristão que quer ter a mente de Cristo, ele tem que ter esta motivação. Volte ao exemplo de aprender a andar de bicicleta. Se é criança, não tem motivação. O pai dá a bicicletinha e a criança fala, mas eu tenho medo de cair, de machucar. E a criança quer ficar com um velocípede, ou seja, que é aquele brinquedo, triciclo, que não envolve muitas vezes equilíbrio. Mas vai ficar depois um marmanjão andando de velocípede na rua, vai fazer trilha de velocípede, não tem jeito. Tem que aprender a andar de bicicleta. Então assim é o cristão. Tem cristão que está até hoje andando ainda sem a mente de Cristo, envergonhando a obra de Deus, envergonhando o Evangelho. Não está com o caráter de Cristo. Tem Jesus, tem o Evangelho, mas ainda com atitude de menino na fé, nervosismo, briga, contenda, malícia, maldade. Aí então o que vai ocorrer? Deus não tem como operar. Por isso que o mundo está aí dessa forma, nesse período aí de carnaval. Nada mais é do que a mente carnal do ser humano. Sensualidade, engano, corrupção, malícia. Veja bem, o Brasil vai parar uma semana inteira. Por que não para jejuar e orar e encher a casa de Deus, de ler a Bíblia? Mas para a carne, para o engano, para a malícia, para a sensualidade, entenebrecidos do entendimento. É o costume do gentio, costume da raça adâmica, e não da mente de Cristo. E nós que já temos Jesus, se é que temos, como diz Paulo, se é que o Espírito de Deus habita em nós, então vamos procurar desenvolver a mente de Cristo. Mas o Espírito Santo veio corroborar. Corroborar precisa de dois polos. Aquele que quer ajuda é aquele que vai ajudar. Então o Espírito Santo quer ajudar, mas ele precisa ver em nós a disposição de mudança. Então o Espírito Santo tem que ver em mim, em você, todo dia, a motivação de buscar todo dia o reino de Deus e a sua justiça. Você tem motivação de vir no culto todo dia, de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor, seu reino e a sua justiça? A sua motivação é, não, primeiro eu tenho que trabalhar e ganhar muito, não, primeiro eu tenho que casar, não, primeiro eu tenho que noivar, não, primeiro eu tenho que isso, aquilo. Aí a obra de Deus, a oração, a oferta, o dízimo, o clamor a Deus nem é lembrado. Então aí não tem como o Espírito Santo te ajudar. Mas se você começa a se motivar pelas coisas de Deus, consequentemente você vai ver que o Espírito Santo corrobora na sua vida. Então o Espírito de Deus não opera sozinho. Corroborar é o envolvimento de duas pessoas, um ajudando o outro, aquele que sabe orientando certo. Então o Espírito de Deus, ele quer ajudar. O exemplo fica aí na sua mente, como aprender a andar de bicicleta. Uma criança, um jovem que está aprendendo. Ninguém vai andar de bicicleta forçado, ou sem disposição ou sem ânimo.
Ele tem que ter ânimo, disposição, coragem, não ter medo de cair, aprender, tocar o pedal, ir aprendendo e desenvolver equilíbrio, até que chega em certo momento que a criança já está andando para cá, para lá, e ele fala: pai, essa bicicletinha já não serve mais, eu quero uma de marcha, eu quero agora para me fazer trilha, e assim vai. É um exemplo real que você tem que discerni-lo para crescer espiritualmente. Então o primeiro ponto é este: o quanto você se motiva pelas coisas de Deus. Tem pessoa que não tem nem motivação mais. Já vi obreiros falar: não estou mais motivado de ajudar a igreja, não estou mais motivado de vir ajudar nas reuniões, de orar, de estar na porta, de ajudar, de buscar, que eu não estou ganhando nada com isso, não vejo perspectiva de melhora. É lógico, a pessoa nem ainda desenvolveu a mente de Cristo, porque Deus vai honrar quem vai desenvolvendo a mente de Cristo. Quem vai agindo como Cristo agiria, Deus honrará com certeza. Então você tem que trabalhar muito a questão da motivação espiritual. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Desde que eu me converti, nunca me desmotivei das coisas de Deus. Você pode fazer uma pesquisa da minha vida. Nunca tirei férias, nunca falei: não vou no culto nem na igreja, hoje não tem jeito. De toda forma, eu falo: não, mas Deus em primeiro lugar. Motivado para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus. Por quê? Porque quem se converte mesmo, quem quer mesmo agir como Cristo agiria, nunca perde a motivação. Está sempre querendo mais e mais do Senhor. E como que vai ter mais de Deus? Orando, motivado, lendo a Bíblia, esforçando, fazendo de tudo para querer mais do Senhor. Então é motivação. Aí o Espírito de Deus vai ajudar mesmo a ter a mente de Cristo. Então a motivação é base para a sua vida. Vamos orar muito nessa semana para você se motivar mais ainda para as coisas de Deus, porque do contrário você corre o risco de ser um crente que não tem a mente de Cristo, ser só religioso, e vai ficar entenebrecido a sua mente, vai agir como os ímpios e vai perecer, porque todo cristão, ele tem que ser levado a agir como Cristo agiria. Romanos 8, 29. Todos foram predestinados a agir à semelhança de Cristo. Então perceba que não é a obra só de Deus. A nossa parte deve ser feita. E uma delas é a motivação. Você tem que procurar se motivar para que o Espírito Santo te ajude. Outro ponto, você pode ler lá em Romanos 12, 2. Declara: não conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vós mesmo o vosso pensamento. O que é conformar com o mundo e renovar o pensamento? É você falar: não, eu não vou conformar com o que o mundo está me falando ou me impondo. Eu quero agir como Cristo, não vou conformar como o mundo está fazendo, não vou agir como o mundo quer. Eu vou agir como a palavra de Deus manda. Então não conformeis. O mundo está aí pulando carnaval. Você vai conformar com isso? Você vai viver da mesma forma? Não, você não vai conformar. Não, a verdade não é esta. A verdade é servir a Deus, é ministrar para o Senhor. Existe um grande desafio na igreja, que é ganhar as pessoas para o Evangelho. Mas em vez de muitas vezes a igreja ganhar, muitas vezes é o mundo que está ganhando alguns crentes, ou muitas vezes está fazendo tudo o contrário. Muitas vezes você está vendo as igrejas com cristão com piercing, com cheio de sinais demoníacos, cabelo pintado de azul e amarelo, pessoa agindo igual mundano. Isso é para ganhar o mundo. Não, nós não temos que fazer o que o mundo faz, nós não podemos nos conformar com o mundo. O mundo é que tem que se rebaixar a Cristo. E enquanto você ficar conformado com o mundo, o que é estratégia mundana, o que é moda mundana, ou o que o mundo está impondo, e você não combater isto, a sua mente não vai mudar. O Espírito Santo fica percebendo o quanto você está aceitando o mundanismo desenfreado. Então tome muito cuidado
Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o vosso pensamento, para entender a boa vontade de Cristo. Enquanto Deus não perceber que você tem choque com o mundo, a sua mente não renova. Mas se você está conformado, e olha que não é só coisa de moda não, o mundanismo, no mundo musical, no mundo social, na vida cotidiana também. Muitas vezes você é um cristão que tem aí o seu comércio, ou tem a sua vida financeira. Você não pode fazer como o mundo faz, dar trambique, usar de má fé, de engano. Não faça isto. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Não faça nada contraditório, não conforme com este mundo. Seja justo diante da palavra. Porque se você falar, o mundo faz isso também, aquele comerciante faz, aquele colega faz, você está conformando, você fala, não, agora eu sou cristão, Espírito Santo, eu quero dar a Deus o que é de Deus, o que é de César a César, é o que Jesus declarou. Então na hora que o Espírito Santo percebe que você não está mais conformando com o mundo, você vai ver que o Espírito de Deus vai te ajudando a agir como Cristo agiria. Mas isto que faz contrário, vai impedir da mente Cristo desenvolver. Volte ao exemplo de andar de bicicleta. A criança tem que ser motivada. A criança fica amedrontado, ou não obedece o que está falando, com certeza vai desistir de aprender a andar de bicicleta. Vai crescer, vai virar um adulto que nunca andou de bicicleta, nunca desenvolveu equilíbrio. Muitos sabem andar de bicicleta com certeza. Por exemplo, já tem muitos anos que eu não ando, mas nunca esqueci, não desaprende. O equilíbrio continua. Então a vida cristã é assim, quando você desenvolve a mente de Cristo, o resto da vida você vai só agindo como Cristo agiria. O Espírito de Deus terá sempre facilidade de ajudar. Mas existe uma barreira inicial, que é isto: falta de motivação, conformar com o mundo. O mundo é isto, é corrupção, engano, moda, falatório, murmúrio, queixume. O mundo é só isso que se vê: murmuração, inimizade, maldade. O cristão não pode conformar com isto. Estar de mal de alguém, falando mal da pessoa, ignorante das coisas de Deus. Você tem que falar, não posso me conformar com o que é o mundo. Temos que agir como Cristo agiria. Então no momento que você reage, o Espírito de Deus vai te ajudando. Então perceba como que temos que ter a nossa parte para o Espírito de Deus ajudar, porque Ele não opera sozinho. Por isso que chama koinonia, comunhão com o Espírito Santo. Ele vai ajudar se nós agimos como Ele manda, se nós dermos condição para Ele agir. Então no momento que você se motiva, Ele começa a ajudar. No momento que você começa a falar, não quero me contaminar com esse mundanismo, eu quero agir em santidade ao Senhor, o Espírito de Deus operará na sua vida. Mas não confunda a santidade com dogmas humanos. Não adianta te obrigar a viver estatutos e dogmas impostos por homens. Você que tem que ter a visão da palavra. Fala, Senhor, eu quero, por amor, viver como Cristo agiria no meu lugar. Será que Cristo vai mentir, murmurar? Nem deixou de pagar impostos. Veja que chegou os publicanos perto de Pedro e falou, tu paga imposto, Pedro? E o teu mestre paga? Jesus já sabia que estava ocorrendo. Pedro chega e fala, Pedro, vai ao mar, pega o anzol, lança no mar e tu vai pegar um peixe. Abre a boca dele, tu vai pegar um estáter, uma moeda de ouro que daria para pagar imposto o resto da vida. Veja que Jesus operou o milagre. Então se nós agimos com a palavra, você vai sair do prejuízo, da dívida, você vai agir contrário ao mundo e Deus vai te honrar. Então isso envolve moda, envolve impostos, envolve a casa de Deus. Seja uma pessoa que não conforme como o mundo faz. O que o mundo faz, você faz o contrário. Aí estará enquadrado na palavra. Mas se o Espírito de Deus percebe má fé, engano, falatório, mentira, sensualidade, você vai ter uma dificuldade muito grande de ter a mente de Cristo desenvolvida.
e aí vai ficar acomodado, e não terá como Deus te usar. Você vai ficar ainda com mente entenebrecida, como gentios, vai ser uma barreira para Deus. Então são princípios como desenvolver a mente de Cristo. Veja outro princípio. Em Hebreus 12:3 declara: considerai aquele que suportou tudo e não desfaleceu. Jesus foi traído, negado, foi tentado em tudo e não caiu. Jesus foi cercado de tudo e não desanimou, foi abandonado e em nenhum momento ele desfaleceu. Veja que o próprio Jesus passou por isso. Um grande problema de não desenvolver a mente de Cristo é o desfalecimento. E o desfalecimento ocorre geralmente na hora de um confronto, de uma luta, de uma perseguição, de uma situação adversa. Então, na hora que você está desanimando, desfalecendo, não deixe isso te dominar, porque desfalecimento é característica de raça caída, raça adâmica, homem natural, pessoa que desanima, desfalece, se abate, e o desfalecimento leva a pessoa a blasfemar, a xingar, a querer brigar com as pessoas, a dar chute, pontapé, blasfêmia. É o que o mundo faz. Quando você vê alguém blasfemando, desesperado e falando, não aguenta essa vida, está desfalecido. Mas ao você falar, não, Espírito Santo, eu estou enfrentando essa luta, mas eu vou mais me agradar no Senhor, vou mais para a igreja, vou mais adorar o Senhor, não vou deixar a tristeza me dominar. Se o Espírito de Deus nota que você não está desfalecendo, Ele vai te ajudar, você vai desenvolver a mente de Cristo. Então perceba que partes que nós temos que ter na nossa vida, enquanto isso não for patente em nós, não desenvolve a mente de Cristo. Fica um cristão que vai se arrastando, fica um cristão que não tem como Deus usar. Lê a Bíblia, sabe cantar, fala do Evangelho, mas fica algo retido. O Espírito de Deus não tem como fluir na pessoa para o avivamento, porque Deus vai usar pessoas que vão se assemelhando a Cristo. Então esses princípios nós é que temos que ter. Motivação diária, não conformar com este mundo e não deixar o desfalecimento nos afligir. Por mais que está doendo a perna, por mais que está ruim, por mais que está dolorido o problema, por mais que está sem dinheiro, não desfaleça, esforça, tem bom ânimo, adore e bendiga a Deus, porque isso será determinante para o Espírito de Deus corroborar. Então corroborar quer dizer, o Espírito Santo vai ajudar, ele vai te pegar. Volte ao exemplo da criança, o pai está vendo, tirou as rodinhas da bicicleta, agora eu vou ficar mais perto, meu filho, pode tocar o pedal, e a criança toca, anda torto para cá, para lá, e de uma hora para outra já equilibrou. Se cair, o pai está ali segurando. Se cair, o pai levanta, foi nada não, meu filho, levanta, vamos aprender mais. Assim é o cristão, muitas vezes sente algo que vem, mas você tem que confiar que o Espírito de Deus está corroborando para agir como Cristo agiria. Na hora que chega o equilíbrio, aí você não volta para trás mais, vai haver crescimento com certeza, mas esses fatores tem que passar por eles, vencê-los. Mas é aí que muitas vezes a pessoa passa num, fracassa no outro, ou não passa nenhum, ou não passa só um e para. Tem cristão que muitas vezes está motivado. Quantas vezes eu já vi obreiros, obreiras motivados na casa de Deus, frequentando a casa de Deus. Pastor, pode contar comigo, eu estou aqui todo dia. Pode contar comigo que eu vou lavar a igreja de convocar. Pode contar comigo de tarde, de noite, qualquer hora. Passa um mês, uma semana, já desmotivou tudo. É chamado no vocabulário popular fogo de palha. Ou seja, queima um certo pedaço e depois para. Não é contínuo. Por isso que não desenvolve a mente de Cristo. Então você tem que estar todo dia motivado. Você tem que estar todo dia rejeitando o mundo, não conformando com o que o mundo faz, lutando com o que o mundo oferece. Não vou aceitar o que o mundo está fazendo, não vou agir como o mundo está querendo que eu faça.
vou agir como a palavra manda. Então haja dessa forma, Deus operará na sua vida. E isso leva a mente a mudar. Então são princípios claros. E não deixar o desfalecimento te dominar. Se renove. Como que uma pessoa não desfalece? Volte lá em Hebreus 12:3. O Senhor declara: considerai aquele que suportou a contradição dos pecadores. Em Pedro declara que o Senhor entregava-se ao Senhor Deus. Então entregue o problema. Fala: meu Deus, está aqui esse problema, mas eu entrego a ti. Tu é o meu dono. Se tu é meu dono, o problema é teu também. A nossa função é adorar e bendizer o Senhor, e não desfalecer, não desanimar, porque o desânimo vai trair outras coisas negativas, e a mente não desenvolve. Então esse é um fator determinante, é o que mais tem levado muitos cristãos a fracassar, o desfalecimento, ou a falta de motivação. E muitas vezes é o mundanismo, fica aí conformando com o mundo, fazendo o que o mundo faz, engano, traição, maldade. Não age como a palavra manda, aí não tem como o Espírito de Deus operar. Veja que existe um outro fator, que está lá em Provérbio 19:11, que declara que o tolo, ele derrama a sua ira em qualquer momento, mas o sábio aplaca a sua ira. Ira quer dizer blasfêmia de palavra torpe, gritaria, maldade, falatório. A pessoa põe tudo para fora. É uma pessoa que nunca vai desenvolver a mente de Cristo. Mas a Bíblia declara, Tiago mesmo escreveu: tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir. Você tem que fazer como o rei Davi: Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios, um guarda na entrada da minha boca. Todo dia você tem que orar para vigiar a sua boca, senão você vai ser um murmurador, falador, irado, e isto vai te reprovar. Eu já vi muitas pessoas morrer pela boca. A minha avó sempre falava: o peixe morre pela boca. Depois que eu fui entendendo, o peixe morre pela boca, por quê? Porque ele morre na isca. Então tem muito cristão que perece por causa disso. Fala demais, fala tudo que vem na cabeça, gritaria, ira. Mas se você usa a palavra e fala: Espírito de Deus, me ajuda a controlar a minha língua, eu quero agir como Cristo agiria. Então quando você age desta forma, você está sendo uma pessoa que o Espírito de Deus vai corroborar. Sem esses fatores, o Espírito Santo não colabora com ninguém, ou melhor, não corrobora. Se o Espírito de Deus vê que você está desmotivado, ele fica esperando. Não pense que o Espírito de Deus vai te forçar, que ele não vai. Quem força as coisas é o diabo. Mas o Espírito de Deus atua em quem é motivado. O Espírito de Deus atua em quem rejeita o mundo. O Espírito de Deus atua em quem não fica desfalecido, mas esforça e anima no Senhor em qualquer momento. O Espírito de Deus atua em quem tem a boca fechada e abençoa e não usa a palavra para amaldiçoar ninguém. Isto nós temos aprendido ao longo desse tempo que já pregamos o Evangelho. Sempre ficamos a fazer pesquisas espirituais. Senhor, por que aquele cresceu e este não? Mesmo na liderança, Deus levantou a liderança do ministério. Grande parte tem prosperado. Alguns até caem, outros não prosperaram. Muitos que converteram depois prosperaram e outros ficaram para trás. Aí fazemos uma pesquisa. O que é a pesquisa? Examinar os acontecimentos à luz da palavra de Deus. Aí vai percebendo a pessoa. Por que aquele cresceu? Olha ele. É uma pessoa sempre motivada. Tudo que fala a pessoa está motivado. Ah, mas aquele saiu, traiu. Vai olhar a vida dele. Pessoa que não busca o reino de Deus, sua justiça. Pessoa que é conformado com o mundo. Qualquer coisa desfalece, está reclamando. Pessoa que tem a língua de 1 metro. Tudo está falando, blasfemando, falando nas costas da pessoa, cheio de engano. Mas a pessoa que vigia, tem um guarda na boca, você não vê nem ele falar nada. Você vê ele falar bondade, abençoar, falar que coisas que engrandecem a Deus. Aí
é um candidato mesmo a ser aperfeiçoado. Então o Espírito Santo deu essas revelações, porque ao longo do tempo temos falado do Espírito Santo, nos ajuda a entender porque alguns crescem, outros não, porque até pastores muitas vezes retroagem, obreiros, evangelistas, diáconos, membros, pessoas que têm até o dom para louvar a Deus, de uma hora para outra desmorona. Por que isto ocorre? Então o Espírito de Deus, Ele deu essas palavras para falarmos com a igreja. E nesses pontos, geralmente é onde mais o Espírito Santo nos mostra que nós devemos estar sempre nos cuidando, nunca perder a motivação, nunca conformar com este mundo, nunca desfalecer e nunca ficar aí irado, falatório, reclamando, mas sempre usando a palavra para abençoar. E justamente é as mesmas coisas que ocorrem para quem é bem sucedido na vida. Você pode ver, porque tem pessoa bem sucedida, são pessoas animadas. Vai conversar com um vendedor, se ele estiver desmotivado, ele chega lá no cliente dele, joga a pasta de venda. Vim aqui vender, está disposto a comprar? Tem isso, aquilo outro. Tá, não, vamos embora. Ele não vai ganhar nada no final do mês, mas a pessoa motivada chega lá alegre, feliz. Bom dia, tudo bom? Tem aqui uma proposta boa, chegou uma mercadoria aqui, supimpa. Você vai comprar aqui, vai ser rico se você comprar. Você vai vender tanto que os clientes tudo ao seu redor vai quebrar, só você que vai vender. Então a pessoa está motivado para falar, para envolver. Motivação. Vai fazer curso de venda para você ver. A pessoa é ensinada a ser motivado, ele não conformar com o que ele vendeu mês passado, vender mais, ele não desfalece e ele não fica falando derrota, falando vou vencer, vou conseguir. E justamente pessoas que dão curso de venda, eles pegam isso tudo na Bíblia, eles pegam a passagem da Bíblia, porque Jesus ensinou a ser motivado, vitorioso, abençoado. Os cursos que ensinam aí, eles usam a Bíblia, muitas vezes são mundanos, e eles vencem porque usam princípios bíblicos. E muitas vezes o cristão está aí acanhado, abatido, derrotado, fracassado, porque não está usando a palavra e tem tudo na mão. E muito mais o poder do Espírito de Deus para nos ajudar. Só que o mundo age nesses princípios, mas fica limitado em coisas material. Mas se nós usarmos para as coisas espiritual, vai implantar o reino do céu. Vai haver bênção eterna, que ninguém nunca nem viu nem imaginou, como Paulo escreveu. Aquilo que ninguém viu, nem imaginou, nem subiu no coração de ninguém, é o que Deus reserva àqueles que o amam. O que é amar o Senhor? Justamente é isto, é sujeição ao Espírito de Deus. Quem ama a Deus age como Cristo agiria. Então nesta semana nós vamos ministrar todos esses princípios: motivação, não conformar com o mundo, não desfalecer, não ser uma pessoa que abra a boca para falatório, mas para trazer bênção. Esses são os 4 primeiros princípios. Se você fazer isto, o Espírito de Deus vai ajudar. Então não deixa de vir ao longo da semana, porque a vitória é certa com certeza. Tendo a mente de Cristo, seremos um povo honrado em tudo, um povo que será beneficiado com as bênçãos que ninguém viu, nem imaginou, nem pensou. Então que você tenha entendido esta primeira parte, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Nós vamos agora orar, e você vai orar e falar: Senhor, eu quero a corroboração do teu Espírito. Lembra aí do exemplo de andar de bicicleta. É um exemplo clássico para você não fracassar na vida espiritual. Então vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, foi pregada e anunciada em mais uma etapa de ministração, tendo a mente de Cristo em nós. Senhor,
O teu Espírito foi enviado para corroborar, e ele precisa da nossa parte, para que ele venha nos ajudar. Que todos tenham uma visão clara do teu Espírito, que todos tenham tido, ó Pai, a palavra clara, como Paulo escreveu, para não vivermos com a mente entenebrecida, como este mundo tenebroso, mas para, Senhor, agimos como Cristo agiria, porque somente assim que seremos vasos honrados para Deus. Venha operar ricamente sobre todos nesta noite, e ao longo desta campanha, que vai se desenvolver, para toda a igreja, ser uma igreja honrada e vitoriosa. Espírito do Deus vivo, venha manifestar do teu poder. Queremos a tua corroboração. Espírito de Deus, queremos a tua comunhão diária. Nos ajuda a vencer as barreiras da mente humana. Nos ajuda, Senhor, a estar motivado todo dia, a não conformar com este mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos um povo que jamais desfaleça, um povo que tenha a língua abençoada. Louvado o nome de Jesus Cristo. Faça, Senhor, tão grande avivamento sobre a tua igreja. Opere, Senhor, maravilhas sobre a tua obra. Manifesta, sim, da tua glória poderosa. Espírito Santo, opere tão grande avivamento sobre todo o teu povo, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.